Pronto, Israel, pode contar a sua história. Ô, velho, agora perdeu a vibe, tá ligado? Da história, mas, tipo, basicamente, eu fui pra. Tipo assim, mas já é meio ruim de me dar o carro, sabe? Sei. Aí nesse dia, eu já com carteira vencida e tal, não sei o quê. Eu fui para o aniversário, encontrar com o Manu lá no aniversário de criança lá e tal. Foi um negócio meio sem graça, não sei o quê, enfim. Sei que eu saí de lá e, tipo, fazia muito tempo que eu não pegava no carro, muito tempo mesmo. E eu tava voltando pra casa, eu falei, caramba, tá cedo, vou passear. Muito Aí bom. eu sei que eu fui e tal, fiquei andando, falei, vou aproveitar, né? Porque eu sou um homem crente, vou aproveitar, passear, colocar uma musiquinha, né? Um Marco Teres, enquanto eu oro um pouquinho, dirijo e tal, não sei o que, um momento devocional no carro. Mas eu sei que antes disso, tipo, eu dei uma volta no quarteirão, antes de chegar em casa, eu falei, vou não. Eu falei, vou dar outra volta. Aí dei outra volta. Falei, quer saber? Eu vou lá pra Intermares. Né? Me Que diz é o uma Gasolina bairro. coisa, me diz uma coisa. Gasolina tá barata, né, velho? Me diz, quanto é que tá custando a gasolina aí, né, no planeta que tu mora? Aí, tipo Eu acho que é a assim, mãe dele que paga, pô. não, eu tenho meu dinheiro do estágio, né? Eu uso pra essas besteiras, assim. Às vezes eu compro um jogo, né? Gasto gasolina andando no negócio, assim, é pra isso que serve o dinheiro do meu estágio. É Parabéns, por nota isso dó pra que você. ela não libera o carro com facilidade. Aí eu sei que falei, não, vou pra Intermares, que é o bairro do lado, né? Irmão, isso depois de eu ter dado 2 voltas no quarteirão, né? Tipo, vou, não vou. Quando eu vou entrando no bairro de Intermares, a Blitz. Meu amigo, eu sei que na hora comecei a suar, assim. E, boy, eu nunca tinha passado por uma Blitz, né? Eu não sabia como reagir. Acontece que eu fui passar pela Blitz e eu não diminuí a velocidade. Parabéns. Meu irmão, os bichos me pararam, velho. Eu falei, não é possível que isso tá acontecendo. E eu com uma carteira provisória, né? Toda vencida, inclusive. Falei, meu Deus do céu, não é possível, velho. Aí me pararam, sei que o policial já chegou, me dando uma bronca do caramba. Amigo, você tá doido? Como é que pode? Quer levar um tiro? Você vê a Blitz e não diminui a velocidade, você tá ficando doido, não sei o quê. Falei, não, senhor, me desculpe, porque eu fiquei nervoso, não sei o quê, tá? A primeira vez, nunca tinha sido parado. Rapaz, não faço isso não, pra segurança da gente, tal, não sei o quê. Cadê a carteira? E aí, meus benditos, como é que vocês estão? Eu estou muito bem, eu estou lindamente bem. Estou aqui deitado no chão gravando esse podcast maravilhoso e ouvindo um lofazinho perfeito. E nada melhor que meus queridos e belíssimos amigos para participar desse episódio comigo. Apresento a vocês, mais uma vez, ele, o palestrinha do Benito, o nosso querido pastorzinho principal. Guilherme, desculpe, mas temos um pastorzinho principal. Eu sou auxiliar. E aí, Israel, gente? famoso Elzinho. Tudo bom com vocês? Quanto tempo, né, que eu não gravava aqui? Estamos de volta, né, em clima especial, né, dias especiais aqui. Quase Vai ser passa muito no legal. RH, né? Então. Recebi aqui umas reclamações no meu e-mail. Eita. Via comunicado de Pedro Rubens. Mas estamos aqui de novo, né? E é isso aí, vai ser muito legal. E estamos aqui também com o pastor de verdade. Eita, caramba. Caraca, totalmente desmoralizado, tá? O pastor Guilherme, nosso querido amigo. E aí, Gui? Oi, meus benditos! Como é bom estar aqui com vocês. Vamos lá para mais um episódio, né? Nossa, sabe o que eu tava sentindo falta? Era das introduções engraçadas que a gente fazia. Nunca Essa foi a gente engraçada? fez. Não foi. Desculpa, Caleb. Desculpa. Infelizmente, né, cara? É todo dia que a gente tá. A gente tinha aquela coisa de fazer assim, tipo, eu sou o Guilherme e na volta a gente compra. Vamos fazer. Vai, vamos fazer agora. Não, agora sim, na hora? A gente já fez vamos fazer agora. A gente já vamos fez fazer a introdução. Agora. Não. A gente vai fazer. Gente, olha, pra você que tá nos ouvindo, já é a terceira vez que a gente tenta abrir esse episódio. Não. A gente vai continuar nessa introdução e a gente vai fazer uma segunda introdução na introdução. Rubinho, desculpa, Rubinho. Rubinho, pode deixar tocando.
E aí, meus benditos, ó, eu vou começar. E aí, meus benditos. Eu não tô conseguindo parar de rir. Vai, fala, pode falar. E aí, meus benditos, como é que vocês estão? Eu sou Caleb e jogo online não se pausa. Laelzinho. Assim, vai. E aí, gente, tudo bem com vocês? Aqui é Israel. E uma vez eu cheguei pra minha mãe pra falar que eu queria assistir Dragon Ball porque todo mundo assistia, mas aí ela disse que eu não era todo mundo e eu não podia assistir. Dragon Ball é coisa do Demônio! Demônio. Eita. E aí, meus benditos, eu sou Guilherme. E quando a minha mãe diz que sentiu no coração, ou foi ou é, ou vai acontecer. Ei, bicho. Pra você que não entendeu ainda, esse episódio é comemorativo do Dia das Mães, que já passou, Já né? passou. Mas ainda estamos Mas no mês de todo dia é maio. o dia delas. É, todo dia é Dia das Mães. Dia das Mães para o Benito Podcast é tipo o Natal pra Coca-Cola. Exatamente. O Natal é Isso. todo dia. É Dia isso. das Mães é todo dia. É sobre isso, entendeu? Pois é. Dia das Mães já passou, né? E se você pensou que o Benito Podcast não ia se mobilizar, não ia fazer nada, você achou errado, otário. Como já dizia... Como já Choque diziam de os cultura. poetas do Choque de Cultura. Exatamente. E esse A episódio, real é esse que episódio a gente vem aí com a vibe, né? De uns episódios especiais em dias assim marcantes. E a gente achou que não poderia deixar isso passar, né? Afinal, a gente sabe muito bem que a nossa vida é completamente afetada pelas nossas mães. E a cultura pop também é, né? Obviamente. O senhor óbvio. A nossa vida é diretamente afetada pelas nossas mães. Eu queria abrir um ponto aqui e dizer assim, olha, se você tá achando que... Se você tá ouvindo esse episódio e tá achando que a gente tá meio azogado hoje, é porque a gente tá gravando, tipo, 11 horas da noite de um domingo, tá? Exatamente. A gente tá fora desde cedo, todo mundo foi pra igreja, cada um com seu trono, a gente tá morto. Aí, gente, tá. Eu tô jogado no chão gravando o episódio. E aí, a gente tá tipo assim, só o corpo presente. Então, se você achar que a gente divagou muito no episódio, perdoe. É de coração. É de coração, é de coração. É igual presente do Dia das Mães. Entendeu? Que a gente vai lá e compra um batom garoto, bota lá. É de coração. Uma pulseira de miçanga que foi R$2. Teve um ano em que eu não comprei o presente. Eu tinha esquecido. E aí eu saí de casa de manhã e eu moro perto do cemitério. Não, E eu tava indo, não. eu tava indo pra... Porque tem uma principal aqui que tem umas lojinhas aí. Na hora que eu passei assim, tinha uma véia na porta do cemitério vendendo flores. E eu comprei várias flores, e eram as flores que estavam meio velhas já, mas dava pra aproveitar. E eu paguei R$1 em cada flor. Oh, meu Deus. Ah, pô, mas é aquele negócio, flores em vida, né, velho? Tá correto. É isso aí, Gui. E aí eu montei o café da manhã e coloquei as rosas assim, eu tive que cortar as folhas, porque as folhas estavam murchas. Mas Olha assim, aí. quando ela viu, ela... Meu Deus, eu ganhei flores! E eu digo, sim, a senhora não imagina o trabalho que... Nem de onde veio, né? A cara nem treme, né? Mentiroso. Ô, velho. Já que estamos falando de presente Dia das Mães, e Gui já falou dele, o presente mais peba que eu já dei de Dia das Mães pra minha mãe foi uma bila, pô. Uma bolinha de gude. Caraca. Aí tinha uma cartinha, pô. Tinha uma cartinha. Mamãe querida. Mamãe querida. Era criança. Meu coração claro, por ti bate. né? Mamãe querida, te amo. Assinado Caleb. Calebinho. Pô, foi lindo, maravilhoso. Dei uma bila pra minha mãe.
2 dias depois, Caleb chega em casa e está lá a mãe dele jogando, né? Com bolinha de gude. A minha mãe jogava comigo. A minha mãe jogava comigo. Com as outras mães do bairro, tá ligado? Não, veja. Repare. A minha mãe jogava bolinha de gude comigo quando eu ficava com febre, tá ligado? E era uma coisa bem comum. Porque, tipo, eu tinha muita crise de garganta e ia ficar até tarde acordado, madrugada, tá ligado? E nosso passatempo de madrugada era jogar bilha em cima da cama. Jogar bolinha de gude em cima da cama. Ele era lindo. Era maravilhoso. Imagina aí eu enrolado com o lençol molhado, com febre, jogando bolinha de gude em cima da cama. Uhum. Só de cueca. Era lindo. Ui. Fala aí, Israel. Qual foi o velho, presente mais tosco que tu deu pra tua mãe? sendo bem sincero, assim, aqui em casa a gente nunca teve muito esse costume de dar presente e tal. A gente sempre gostava de sair junto e tal, não sei o que, passar um tempo, fazer uma mensagenzinha. Então, assim, eu não lembro de um presente assim, super significativo. Eu sempre dei essas coisas, cartinhas, chocolate e tal. Mas acho que o presente mais significativo que eu dei foi o primeiro Dia das Mães do ano passado, no caso, que foi a primeira vez que eu tava trabalhando. Então aí eu pude realmente comprar alguma coisa, né, pra minha mãe, com meu próprio dinheiro e tal. Também fiz isso no último Dia das Mulheres. Então, assim, foi algo bem, bem marcante, né? Esse Dia das Mães desse ano, em 2022, eu não dei presente pra minha mãe. Porque primeiro ela disse que não queria, né? Porque eu tô me preparando pra minha formatura e tal. E eu realmente tô gastando muito dinheiro. Ela disse, não compre não, presente pra mim não. E eu, tudo bem, mamãe. No ano anterior também, eu comprei pra ela uma caneca. Feita por uma amiga minha. Maravilhosa, velho. A caneca tinha tido toda uma caixinha, tá ligado? Uhum. Um negocinho bem mimosinho. E foi um costume que eu adquiri durante o tempo, tá ligado? Com o tempo comecei a trabalhar, fazendo um pouco mais de um ano agora, né? E tipo, foi muito bom. Eu acho muito bom eu ter criado isso, tá ligado? Eu ter adquirido esse costume. Porque a gente aprende a honrar aquela pessoa que faz tanto por a gente, né? É uma felicidade tremenda. Tanto, não só nesses dias especiais, mas nos dias normais também. E ainda quero chegar, o que eu queria dizer, né? É que cada mãe é muito diferente uma da outra, né? Cada mãe é uma coisa muito interessante. É uma coisa que é simples e ela é complicada ao mesmo tempo. Uhum. Ela é, ao mesmo tempo que calminha, ela é explosiva quando é necessário. E cada mãe, ela tem a sua peculiaridade. Tem jeito de tratar com seus filhos de um jeito diferente, um de cada um, né? E eu queria saber de Israel, primeiro, como é essa rolê dessa com tua mãe, isso de ela ser diferente, as peculiaridades dela. Véi, tipo assim, é engraçado isso, né? Porque todas as mães, elas são diferentes, mas sempre tem alguma coisa que liga todas, né? A gente sempre Sim. tem os mesmos relatos, a gente sempre tem as mesmas frases, tanto é que a gente começou com isso, Na né? volta a gente compra, né? Com frases que a gente lembra, tipo, você não é todo mundo, não sei o quê. Sei lá, eu acho que um exemplo muito claro disso, e com certeza a gente ainda vai falar sobre isso nesse episódio, é a Dona Hermínia, né? Como é o nome do Paulo Gustavo lá, da comédia que ele faz, Sim, esqueci sim. até o nome. Como é uma peça, Mas, né? tipo, minha mãe é uma peça. E, tipo assim, naquele filme ali, todo mundo se vê representado naquela mãe de alguma forma, né? Mesmo que elas sejam tão diferentes. Então, tipo assim, no meu caso, foi um pouco diferente, porque, né, minha mãe criou, né, a mim sozinha, né? Pais se divorciaram antes que eu nascesse e tal. Então, era muito convivência, assim, tipo... Ela sempre era a mãe, assim, de... vou lhe dar tudo que você estiver precisando aqui. Só que, tipo, a todo momento ela tava trabalhando, tava tentando arranjar uma forma de sustentar a gente e tal, não sei o quê. Então a gente acabava que não tinha tantos momentos juntos, assim, né? Mas, com certeza, essa parte era mais diferente dela, sabe? Que eu via ela de todas as formas tentando dar uma vida melhor pra gente, tentando sustentar a gente de alguma forma. Tanto é que, tipo,
minha mãe, ela resolveu colocar eu e os meus 2 irmãos pra capital, colocou a gente pra viajar pra outra cidade, morar em outra cidade, tudo isso pra conseguir estudar melhor, conseguir uma vida melhor e tal. Então, acho que essa é uma das coisas assim, mais marcantes, né, da minha mãe e tal. Muito massa, bicho. Eu acho bonita essa força de vontade das mães que criam seus filhos sozinhas. Acho muito, muito bonito. Muito mesmo. Não é o meu caso, né? Graças a Deus, eu tenho uma. Eu vou fazer uma fala aqui, né? Eu dizer que eu tenho uma família muito bem estruturada, mas não tô querendo definir nada, tá bom, gente? Antes que eu seja cancelado aqui. Eu sempre tive uma família muito bem estruturada, em questão de fé mesmo, questão de unidade. Nós sempre fomos 3 aqui em casa. Eu, meu pai e minha mãe, não tenho irmãos, né? E sempre fomos bastante unidos. E uma coisa que eu acho muito massa na minha mãe é a proteção dela. É uma coisa muito chata também que eu acho, mas é uma coisa que eu acho muito massa. A proteção dela com o que ela chama de o bem mais precioso, né? Que o Senhor me deu, que fofo. Eu acho muito lindo isso, né, sabe? De tipo, de cuidar, de fazer das tripas o coração, como ela sempre fez, junto com meu pai. E tipo assim, em todos os nossos momentos difíceis, né, que nós passamos, principalmente na minha infância, porque acho que foi o tempo mais difícil pra ela, porque foi um momento que ela teve síndrome do pânico, sabe? Desenvolveu isso. E tipo, estudava pra dar um futuro melhor pra mim, fazia faculdade e tinha que me criar, trabalhava ao mesmo tempo dando aula, ia dar uma aula num distrito que pegava 2 ônibus pra chegar lá, ônibus rural, no caso, e é um esforço que eu acho muito bonito também. Sempre achei muito bonito da parte dela. Eu falei uma coisa já que eu achava massa na minha mãe, né? Foi isso aí, da proteção dela. Que é muito chato também, às vezes. Às vezes sufoca. Mas eu acho muito bonito. Tento me colocar no lugar pra entender. Não entendo, não entendo. Mas um dia quando eu for pai, talvez eu entenda um pedacinho. E aí, Gui? Cara, eu acho que uma coisa marcante da minha mãe foi, dentre muitas coisas, eu vou colocar 2 pontos aqui que me marcaram muito. Primeiro, foi a questão da piedade. A minha mãe é uma mulher crente, né? E eu me lembro de ser muito marcante pra mim ver ela acordando cedo pra orar. Tipo, então eu acordava pra me arrumar pra escola, podia ir no quarto dela que ela ia estar lá de joelho no quarto, orando, antes de ir trabalhar, porque ela trabalhava fora, né? Ela é pedagoga, então ela passava o dia trabalhando com educação, com crianças e creche, essas coisas, mas ela sempre fazia questão de se ajoelhar para orar antes de sair. E se ela me visse pela casa, me puxava para orar com ela. Uma outra coisa que, tipo, eu via ela muito ativa na igreja. Tipo, manhã liderava ministério, fazia visita, ela liderava pequeno grupo, então eu sempre via ela estudando, preparando as coisas. Uma Bíblia enorme, capa vermelha, cheia de adesivo desmilinguido. Eita. Então, assim, foram coisas que me marcaram bastante, né? E como eu disse, a parte que ela é pedagoga, né? A parte da educação. A mãe teve que parar de estudar quando criança para trabalhar, porque ela vem de uma família muito humilde. Mas aí, quando eu e meu irmão já estávamos, assim, um pouco mais velhos, ela voltou a estudar e fez a 8ª série, fez o ensino médio. Caraca, que massa. Foi pra faculdade, cara. Se formou Que massa, na faculdade. Velho. Eu me lembro de ir pra formatura dela, foi um momento muito emocionante. Ela tendo que fazer TCC e tal. E isso foi um incentivo muito grande na minha vida. Disse, não, eu preciso estudar, tá à altura dela. Uhum. E é engraçado, porque ela é professora, hoje tá aposentada, mas eu acabei me tornando professor também. Tão forte foi a inspiração que ela me deu. Pois é, bicho. Tem uma coisa que eu brinco com ela, né? Com a minha mãe. Minha mãe também é professora, pedagoga, né? Na verdade, ela é professora. Ela não é pedagoga. Ela é professora de criança, mas ela não é pedagoga. Infantil.
Sim, naquela época Ela- era do magistério, né? Ela é formada em História, a minha mãe. Ah, que massa. Nossa, que massa, Aí, velho. pô, pô, massa. Muito massa. Aí, quero que a gente tava falando, velho. Caramba. Divaguei legal aqui. Que você conversa com a sua Oxente. mãe que você acha interessante? Oi? Que você acha interessante que você fala com a sua mãe? Não, eu perdi. Eu me perdi na minha cabeça. Fugiu. Rubinho, corta, Rubinho. Ai, seu, não, Rubinho, não corta não, que eu avisei que a gente ia devagar durante esse episódio. Caramba. Eu avisei que a gente ia estar tudo... Tem uma expressão do Rio de Janeiro que um amigo meu usa, a gente tá no mundo palhaço. A gente tá no mundo palhaço. Todo mundo tá voando hoje. Uou. Volta pra pauta, volta pra pauta. Volta pra pauta. A gente já viu que entrou nesse ponto, né, Caleb? Tipo, A gente já como entrou as nossas nessa. mães É verdade, verdade. influenciaram nossas criações. A minha mãe, ela... Sim. Quando eu era... Olha que interessante, que massa. Antes de eu nascer, minha mãe teve meu irmão mais velho. Eu tenho meu irmão, temos uma diferença de 7 anos de idade. Então ela teve meu irmão mais velho mais cedo. E na época ela trabalhava com vendas. E aí ela pegava e levava meu irmão pra vender as coisas junto com ela. Ela vendia ouro, essas coisas. E aí o meu irmão hoje trabalha com vendas. Caralho. Quando eu nasci, manhã tava migrando da parte de vendas, ela ainda trabalhava com vendas, mas tava migrando pra parte de educação. E eu cresci indo para o trabalho dela. Ela trabalhava numa creche e me levava junto. Uhum. Foi lá que eu aprendi a datilografar. Depois Caramba. digitar quando chegou o computador, né? Mas assim, e eu via minha mãe fazendo uns trabalhos. Eu me lembro de quando ela fez o TCC dela sobre déficits de aprendizagem, que ela queria se especializar na área de psicopedagogia, então... E aí eu cresci e acabei indo para esse outro lado, virando professor. Então, ela sempre foi essa influência tanto para meu irmão quanto para mim, né? Eu acho isso muito bacana. E nenhum dos dois quis ser policial, como meu pai. Eu achei tão massa a sua colocação aí sobre a sua mãe que eu me lembrei do que eu tava falando. A minha mãe também é professora, né? Minha mãe também é professora, tá? Eu só queria dizer ela dá aula pra criança. E eu brinco com a minha mãe que isso de ser professora tá no sangue, sabe? Porque a minha avó, ela era professora. Hoje a minha avó tem 92 anos e ela tem Alzheimer. E se eu perguntar a tabuada dela de multiplicação e de divisão, ela vai dizer tabuada de multiplicação e divisão todinha. Tá melhor do que eu. Não Tá sei melhor nenhuma do das que duas. você. Eu E não eu sei também. nenhuma. melhor do que todos nós aqui, na verdade. Aí veja só, a minha avó, ela teve 6 filhas. Filhas, mulheres, né? E todas as 6 filhas, com exceção de uma, foram professoras ou são professoras até hoje. Trabalharam com educação, sabe? E além das filhas, as netas da minha avó, as minhas primas também, são professoras ou já trabalharam com educação. E mesmo aconteceu com os homens, né, da nossa família. Eu tenho muito interesse em dar aula, em lecionar, e eu sempre gostei bastante do ambiente acadêmico, do ambiente escolar, porque foi o lugar que eu passei a boa parte da minha vida, né? Não só estudando, mas também com ela, né? Uhum. Bicho, eu achava muito massa ir pra escola e, tipo, tá com a minha mãe lá. Porque quem mandava na sala era ela, né? Então eu me achava o filho do dono, né? Era muito, muito bom, bicho. Muito bom. Eu achava muito massa isso. E eu acho muito massa isso de a gente herdar meio que legados, né? Dos nossos pais, das nossas mães, no caso, né? Eu tava pensando, né, quando vocês estavam falando, eu lembrei muito, inclusive da minha própria relação, assim, com parte da cultura pop, né, principalmente dos filmes, assim. Mãe, ela sempre gostou muito de ver filme, muito de ver série, inclusive nesse momento ela deve estar assistindo ali alguma série mexicana, coreana ou indiana, alguma coisa desse tipo assim. Maria do Bairro. Ela já acabou com todo o catálogo de Hollywood, tá ligado? Então ela tá em todos os países, assim. E eu lembro muito, velho, de sempre que a gente colocava um filme pra assistir com a mãe, ela sempre dizia que já tinha visto aquele filme. Nossa! Cara, o filme, ele poderia
tá no cinema, tá ligado? Tipo, poderia ser o CD piratão do filme com a imagem de cinema, ninguém viu, acabou de sair, não sei o quê. Mas manhã dizia que ela já Aí tinha o assistido trailer, aquele né? filme. Já vi. Ela não sabia o nome do filme, não tinha a menor ideia do filme, mas eu acho que eu já vi esse filme. Eu não já vi esse filme, não. Aí eu também tenho isso, cara. Então eu lembro muito disso, assim. Até hoje, quando a gente para pra assistir esse filme, algum filme, ela pergunta se já não viu e tal. E eu acho que isso é um dos grandes impactos, assim, sabe? O meu gosto por cinema, por séries e tal. Vem muito dela. E assim, é muito minha professora. Então, tipo, eu também tive experiências assim de ela me levar pra sala, né? Pra ficar lá com as crianças. Teve uma época que ela era diretora de uma escola. E aí a escola, ela tinha ganhado uma sala inteira de informática. E na época eu não tinha computador. Então, todo dia, manhã me levava pra escola dela pra ficar mexendo no computador. A ponto de que se alguém abrisse os documentos daquele computador, iria ver 1 milhão de ROMs, né? De documentos de Pokémon, né? De jogos que eu baixava pra jogar lá no computador da escola da minha mãe, que a minha mãe era diretora. Tinha lá, velho, todo tipo de emulador, todos os jogos de Pokémon. Tinha Ainda lá bem que tudo não tem baixado. auditoria nisso aí, nesse trabalho dela, né? Se tivesse, tava lascado. Pois é, velho, ainda bem. Espero que ninguém nunca tenha achado meus jogos de Pokémon. A minha mãe também tinha isso de alguns filmes, né? Mas apesar dela não assistir filmes comigo hoje e ela achar que tudo que eu assisto é ruim e não edifica em nada pra mim, mas ela tinha, quando era moleque, ela tinha isso de me acompanhar em alguns filmes, e foi aí que eu conheci grandes clássicos como Ghost, Do Outro Lado da Vida, do Outro Lado do Paraíso, né? Não sei, não Não, do lembro outro lado agora. da vida, do outro lado da Do vida. Outro Lado da Vida, né? Ghost. Foi aí que eu conheci o tão famoso Lago Azul na sessão da tarde. E também Godzilla, passava na Record. Era muito doido, a gente sempre parava as tardes pra assistir. Ela trabalhava de manhã e eu estudava pela manhã também, e à tarde nós estávamos juntos. E foi com ela também que eu comecei a assistir futebol, né? Na Copa do Mundo de 2006, eu me lembro hoje vagamente, né? Eu tinha 7 anos, mas uma coisa que eu me lembro é de tomar suco de maracujá enquanto comia pipoca sem sal, assistindo os Jogos do Brasil nas tardes da Copa de 2006. Era muito massa, velho, muito massa. E eu me lembro também dela tentar me ensinar como era o impedimento, né? Só que nem ela sabia, pra falar a verdade. Cara, mas Elzinho falou aí sobre a mãe dele adorar a cultura pop, né? E como Mais as ou mães menos, são né? sempre- Mais filmes, assim. Quando ela via um animezinho, um negócio desse... Eita, caramba. E as mães, elas são tão importantes na nossa vida que elas também fazem parte da cultura pop. E Elzinho já falou também sobre a Dona Hermínia, né? Gente, pelo amor de Deus, que maravilha era aquele personagem da Dona Hermínia. Velho, eu acho que, tipo assim, não dá pra gente começar a falar sobre mães da cultura pop e não falar desse personagem, sabe? Tipo assim, eu acho que ele é uma das coisas mais incríveis, assim, do nosso cinema brasileiro. Sim. Aquele primeiro filme é sensacional. Faz você rir, faz você chorar, faz você se conectar de alguma E forma. se você vê, Elzinho, os vídeos da mãe do Paulo, É exatamente a mesma coisa, né? é a Dona Hermínia. Sim, sim. Eu vi ela tava fazendo uma entrevista recentemente no Altas Horas e tal, e tipo, ela contando histórias do filho dela, né? Velho, era a personagem do filme todinha, e tipo, o cara, ele conseguiu realmente, tipo, refletir a personagem, a figura que era a mãe dele. E não só isso, mas conectar, né, todos os brasileiros, todas as famílias brasileiras com esses personagens. É muito massa. Sabe uma outra mãe que eu acho que marcou muito, pelo menos a minha infância, foi a Jay. Ah, Eu com encontrei as certeza, crianças. sim. Sim, sim. Nossa, assim, ela e o Michael Kyle eram um casal maravilhoso. Incrível, incrível, incrível.
A gente tem muitas séries assim, né? Principalmente séries de comédia que representam Sim, muito a pô. mãe assim bem. Sim. Isso é muito Na legal. Rochelle, verdade, né, velho? Rochelle na também. verdade, é isso que eu ia dizer agora, porque no Brasil, as séries negras americanas fizeram muito sucesso. Sim, pô. E sim, tipo, a Rochelle, a Jade de Uma Patroa e as Crianças, cara, todas elas são muito marcantes, assim. E é muito legal porque todas elas têm a mesma característica, assim, de, tipo, serem aquelas mães que pegam no pé, não sei o que e tal, mas que ao mesmo tempo, tipo, são super cuidadosas, né? Quando elas se revelam, assim, tem uns momentos fofinhos e tal. Sim, pô. Eu acho que toda mãe é assim, né, de certa forma. Vou buscar o xarope. Nossa, Puro voodoo! Rochelle é um personagem. E minha mãe odiava quando a gente comparava ela com Rochelle. Sim, Acho que toda velho. mãe odeia, pô. É mal de mãe, isso aí. É, E o pior é que é tão parecido. sim. Eu acho, bicho, que uma das coisas que mais deu sucesso pra Todo Mundo Odeia o Chris foi a representatividade da Rochelle com as mães brasileiras, pô. Sim. Porque é muito caricato, bicho. É É. muito igual aquilo ali. Uma mãe que fala gritando e tal. E tão raivosa e tão, ao mesmo tempo, cativante, tá ligado? Né? É uma coisa que E conecta que, você. e que acaba sendo meio que o cérebro da cabeça em Sim, certos sim. momentos, ou da família em certos momentos. Cérebro da cabeça Sim, foi ótimo, sim. né? Misericórdia, gente. É, O cérebro parabéns. da cabeça. O cérebro da família O ali. cérebro do dedão do pé. Só melhora. Meu Ai. Deus do céu, Ah, velho. uma outra mãe que eu acho muito massa, foge desse estereótipo, é a Molly Weasley. A do Harry Potter, Harry né? É a Potter, mãe do. sim. A É Ah, porque Molly. sim, eu não sim, sim. assisti Harry Potter completo, não. Cara, a gente, Desculpa, gente. a gente ainda vai ter um episódio do Bendito sobre Harry Potter, mas a Molly, o incrível dela é que ela não é apenas a mãe da família Weasley, ela é a mãe de todo De mundo. todo Ela é mundo, a é. Sirius, ela é a mãe da Hermione, a mãe do Harry. É o mais próximo que ele tem, na verdade, de uma figura materna. Sim, Ela é a sim. mãe do Remo Lupin. Sim, ela é mãe de todos. Ela é mãe É. de todos. Ela exala isso. E eu me lembro que eu tava lendo uma entrevista antiga com a J.K. Rowling e eles pensaram em matar ela ou o Senhor Weasley. Mas eles perceberam que tinha tantas famílias desestruturadas ali naquele núcleo de Harry Potter Sim. que eles decidiram preservar aquela ali como sendo a família central da série, né? Que ia levar toda a carga. Então, embora tenha morrido o personagem X e Y da família, que eu não vou dizer o nome, Aham. mas eles continuaram ali e isso é muito marcante, é muito E é bacana. muito legal, né? Porque todos os momentos que o Harry ele vai pra casa dos Weasley é como se fosse um oásis em meio a todos os problemas ali que estavam acontecendo, né? Realmente é um sentimento de estar em casa, né? Quando eles estão lá com os Weasley, com a Molly e tal, não sei o quê. É muito massa como os personagens de mães, assim, eles trazem esse sentimento pra gente, né? Pra quem tá assistindo naquele momento ali, né, a gente se sente seguro, se sente em casa, né? E existe muito isso, assim, em muitas séries, né? Em muitos filmes, assim. Eu acho, bicho, que é porque ter mãe é um negócio muito bom, sabe? Mesmo que não seja a própria mãe de sangue, mas ter uma figura materna que representa uma mãe é muito bom. Até porque tem aquele velho ditado, né? Que mãe é quem cria. Sim, Então, sim. então, tipo, tem gente que foi criado pela sua avó, tem gente que foi criado A por tia. uma tia, por Exato. mães de adoção, mãe do coração. No caso do Harry, a Molly realmente tinha ele como seu filho, porque ela criou ele desde os 11 anos. Inclusive falando dessas que são mães, mas não são mães, né? Não tinha como não falar, e eu só pensava nessa mulher. Né? A mulher que tem o dom de ficar mais nova a cada filme, né? Nossa querida Tia May. Não tem como não falar dela. Pra mim, ela é uma dessas figuras, assim, que mais me marcou. Essas figuras maternas, assim. Ela não é a mãe, de fato, mas é quem cria o Peter. E é muito legal como em todo filme ela é aquela figura, assim, que
tipo, traz o Peter pra realidade de que, tipo, caramba, ele é o Homem-Aranha, mas ele é um ser humano, né? Ele tem os problemas, ele deve ter a bússola moral dele, assim, e a Tia May, como o Tio Ben, sempre são essas figuras, assim, que aconselham ele, que trazem ele pra realidade, para quais as decisões difíceis que ele tem que tomar, quais são os princípios dele, né? E a gente vê, na minha opinião, podem discordar aí, mas um crescimento muito grande da personagem nesse último filme do Homem-Aranha, que ela finalmente teve um pouquinho mais de tempo de tela, né? Aconteceu um negócio, né? Spoiler aí pra quem não viu, tá? Spoiler, pule 10 segundos pra frente se você não viu o último Homem-Aranha. A Tia May morre no último filme, e é justamente a morte dela que faz com que o Peter, ele acorde, né? Esse Peter mimado, esse Peter crianção dos dois filmes. Eu acho que foi bem precoce, sabe? Eu acho que não precisava terem feito isso com ela, mas tudo bem. Eu achei legal a personagem ali, principalmente ela falando, né? Com grandes poderes, a frase. Eu achei legal. Porque a morte do Homem de Ferro já tinha sido uma perca muito grande pro Peter, sabe? A Tia May sempre foi, assim, a razão pela qual ele lutava em todos os filmes. A Tia May sempre teve lá como esse baluarte, né? Tipo, a pessoa que tava esperando por ele quando ele voltava pra casa. Uhum. E agora o Tom não tem mais ninguém. Mas muito difícil pra ele. Com certeza. Mas então, essa foi uma novidade, né, do personagem, assim. Sim, eu quero ver o que é que eles vão fazer com isso, né? Mas, mesmo após a morte do Tony Stark, o Peter, ele ainda continuava aquele meninão, mesmo a gente sabendo, né, que tinha sido uma perda gigantesca. Ele ainda tinha muito a aprender, né? E, tipo, o personagem, ele muda, assim. E, querendo ou não, ela sempre vai ser aquela figura pra ele, né? Essa figura de mãe, essa figura que teve com ele ali em todos os momentos e tal. Então, eu acho esse personagem muito icônico nos 3 filmes, né? Nas 3 sequências lá, com o Tobey, com o Andrew, em todas, a Tia May é incrível. Tá, eu tenho uma polêmica aqui. Vou jogar na mesa. Vamos lá. Cersei. Nossa! Não, pô, peraí. Cara... Eu acho que a gente tem demorado a falar sobre Game of Thrones nesse podcast. Pior que é verdade, velho. A gente demorou a falar sobre Game of Thrones nesse podcast. Cara, Cersei é uma personagem cruel? É cruel. Ela é maldosa. Mas eu confesso que quando eu assistia, eu não a odiava. Eu tinha muita pena dela. Sim. Porque ela passou o inferno que ela passou. Principalmente, o maior motivo era porque ela queria proteger os filhos dela, pô. Então, os filhos dela sempre estavam correndo risco de vida. Teve um que foi mandado por baixo da égua. Teve um que se matou. Tudo que ela queria Teve um que foi envenenado. Pô. Tudo que ela queria era que os filhos dela tivessem poder, tivessem relevância, tivessem uma vida boa. E ela queria estar lá protegendo eles. Qual mãe que não quer isso, né, velho? Pois é, então... E qual mãe que querendo isso e tendo poder pra fazer não faria? Não faria, né? Então ela tem muito esse papel. Claro que ela vai além de todos os limites. Ela acaba sendo obcecada, né? De certa forma. Isso torna um ídolo pra ela, né? E ela tá disposta a incendiar o mundo se for pra isso, mas... Inclusive ela cria o personagem mais odiável da série, um dos personagens mais odiáveis da série, né? Que é o Joffrey. Mas eu sempre tive um pontinho de empatia por ela. Sim. Eu acho que sim. Principalmente no início, sim. Sim. Chega a um ponto que realmente ela ultrapassa todos os limites possíveis. Na minha opinião. E que fica um pouco mais difícil da gente ter uma empatia maior com ela. Não sei. Eu não tinha muita empatia, não. Ela era muito otária, pra falar a verdade. Mas... minha defesa, eu não assisti. Mas é uma mãezona. É a 4ª temporada. As motivações dela eram muito coisadas. Eram... Talvez fossem boas, mas as ações não eram boas. Sim. Podia ser que não, ela era uma mãozona, tá? Mãezona, tá? A gente uma mãozona. Verdade.
Hoje eu tô. Ô Gui, mas tu falou que tá na quarta temporada, foi? Eu parei, acho que foi na quarta ou na quinta Não, temporada. pô, tem por que aí. voltar, tem que voltar. Não, eu não quero porque eu já sei o final. Eu sei o que eles fizeram com a melhor personagem da série. Tu tá Ah, com o meu HBO, pô, tem que assistir aí. Não. Ela devia mas ter o que ficado no importa é a trono. Ela devia ter- jornada, Gui. É a jornada. Não, se eles É. cagaram na última temporada. Eu comecei a ler os livros e tô esperando aquele. Eles não velho- cagaram na última temporada, eles cagaram na penúltima temporada. E a, É, última, última foi a consumação. Na Foi. última eles arrastaram. Não, porque Jogaram pra cima. tá ligado? jogaram pra cima. Jogaram no ventilador. Então, assim, Entregaram a Deus, né? Eu tô esperando. Tá. Não, ao Ei, diabo. ei. Entregaram ao diabo. Vamos focar. Tô esperando sair o Vamos livro. focar. Tô esperando sair o livro. Grandes mães da cultura pop já foi nosso tema aqui agora, nesse ponto, né? Mas e as grandes mães da Bíblia? E o seu papel na narrativa do texto bíblico? O que é que vocês acham aí? Quem é a primeira pessoa? Não vale Maria. Não, Nossa Senhora. Não, já ia tem que falar ser a Maria. Não, primeira. pô, quer roubar, pô? Peraí. Oxente. Então comece falando dela aí. Não, fale outra, vá. Puxa outra mãe. Tá. Eu vou puxar outra mãe aqui. Vou puxar. O Joquebede, Moisés não vai morrer. Cara, a narrativa de Moisés tem duas mulheres que são mães incríveis. Tanto Joquebede quanto Zípora são referências de mulheres que foram além das suas próprias atribuições, além daquilo que... além do limite em prol das suas famílias, né? Joquebede, ela se recusa a deixar o seu filho morrer. Ela arquiteta todo um plano para que ele sobreviva, absolutamente confiando na soberania de Deus, porque ela coloca o bebê no cesto no Rio Nilo, mas o Rio Nilo tinha hipopótamo, tinha crocodilo. Né, velho? Colocar o bebê no cesto e botar no rio não é a primeira ideia. O cesto podia virar, o bebê se afogar ali. Tanta coisa poderia acontecer. Veja bem, eu acho que o crocodilo e o hipopótamo não era nem a primeira preocupação dela. Era o rio, tá ligado? O próprio rio. Gente, porque quando eu era criança que eu ouvia essa história, eu imaginava que o Rio Nilo era tipo a marezinha que tem aqui em Bahia, entendeu? O riozinho que tem aqui que passa embaixo da ponte. Na época da seca, quando tá sendo apenas do horário do dia, o rio é só aquele fiozinho de água. Mas o Rio Nilo, gente, é do tamanho talvez maior que o Rio Amazonas. É uma coisa assim, gigantesca. Botar o bebê num cesto, botar no rio, é loucura. Mas Joquebede tinha uma absoluta confiança na soberania de Deus. Ela conhecia o Deus de Israel no momento em que o próprio povo tinha esquecido do seu Deus, mas ela não tinha se esquecido. Então, ela confia em Deus, ela coloca o filho lá e depois ela cria o filho como ama de leite. E a gente tem na Bíblia Moisés sendo educado por ela nos caminhos do Senhor, em parte. Ele não cresceu totalmente alheio, embora ele fosse chamado filho da filha de Faraó. Mas ainda assim, ela teve todo esse cuidado. E Zípora também é um outro exemplo marcante, né? De uma mulher. Cara, porque eu vou falar aqui, como pastor, as pessoas não imaginam a dificuldade que é ser esposa de pastor. Às vezes elas sofrem mais do que a gente no ministério. Imagina o quanto Zípora não teve que sofrer por causa do ministério de Moisés. Tipo, ela não era nem hebreia, ela não tinha que passar 40 anos peregrinando no deserto. Ela não tinha nada a ver com aquela história. Ela tinha a casa do pai dela, ela tinha a casa dela, ela tinha irmã, ela tinha ovelha. Mas a gente vê uma mulher que abre mão de tudo, deixa tudo pra trás pra seguir o marido no seu ministério e ajudá-lo a ponto de salvar-lhe a vida, né? Naquele caso, quando eles estão indo pro Egito e Moisés havia não circuncidado Gerson, mostrando já algum tipo de displicência dele, e ela assume esse papel de fazer a circuncisão do menino de forma desesperada e urgente, mas ela faz isso, se apresenta diante de Deus de forma intercessória e a família dela é poupada pelo Senhor por causa daquele gesto incrível de uma mulher que estava disposta a seguir a Deus e servir sua família
independente da situação. Então, esses foram os 2 nomes que mais me marcaram a princípio. Um gesto muito bonito, né? De zelo e de obediência à ordem do Senhor, né? A ordenança do Senhor. Uma mãe que eu acho que me chama muita atenção na Bíblia, cara, é Ana. Eu acho. Mulher angustiada. Eu tava me segurando pra não cantar isso, velho. Tu vai e canta. Não dá. Ana chorou. Eu acho que acho que depois de Maria, cara, é um dos exemplos mais bonitos de confiança no Senhor, sabe? De perseverança. A Bíblia fala que ela chorava muitas vezes. Ia ao templo pra orar e chorar. E que às vezes o sacerdote dizia que ela tava bêbada e tal. Mas mesmo quando ele falava isso, ela não desistia. Não baixava a cabeça pra isso. Ela não ligava, ela perseverava no propósito que ela tinha ali, confiando na promessa do Senhor. E sabe o que é mais, Calebinho? É que muitas mulheres têm essa coisa de chorar por causa de um filho e tal, porque o filho ocupa um lugar de ídolo no seu coração. Sim. Mas não era o caso dela, né? Mas não era o caso dela. Não era o caso dela. Porque ela estava disposta, inclusive, a entregar o seu filho a Deus, porque não era o filho que era um ídolo no coração dela. Tanto que ela fez isso, né, velho? Tanto que ela fez isso. Na verdade era o esposo dela, né? Que era, de certa forma, o ponto dela, né, aceitar ou sugerir, na verdade, que ele cometesse um pecado ali. Quê? Né? Tu tá falando de quem? De Abraão? Ela já falou de Ana! Eu falo de Ana, não Sara, velho. Apaga essa parte. A gente tá falando no começo. A gente tá falando de confiança no Senhor e o cara tá citando a mulher que riu da promessa de Deus. Na cara dele. Riu na cara dele. Ai, meu Deus do céu. Corta essa parte, corta. Vai cortar não, vai deixar aí. E no caso que Sara fez lá com H, naquela época era um costume cultural, não havia lei sobre isso da parte de Deus, só veio ser proibido bem depois, né? O cara não vai pra EBD, pode dar nisso aí, ó. Fica jogando LOL no domingo de manhã. Aí dá nisso aí. Meu Deus, do nada. E não, eu fiquei tipo assim, que parte da história é essa? Tanto que ela sugeriu que o marido dela pecasse. E aí quando foi que Ana fez isso? Que Bíblia é essa que tu tá lendo, pô? Não, o marido dela era um ídolo pra ele. Passou, gente. Vai, já tá aí, já começou, termina agora, vai. Tá, vai, Israel, traz uma mãe aí. Tu começou a falar de Sara, ela é um exemplo? Não, eu tô perdido aqui já. Agora, Sara, a princípio, é um exemplo de como não sei. Não, eu acho que a gente tá sendo duro. Não, tá Sara, sim. Porque Sara, tanto que ela aparece no hall de Hebreus 11, né? Sim, porque Sara, ela é uma mulher que, assim como eu ia dizer Joquebed, assim como Zípora tinha sua casa, tinha sua vida, tinha seu marido, Deus aparece para Abraão do nada assim, na cidade de Ur dos Caldeus, diz assim: então, Abraão, sai da sua terra, da sua parentela, da casa dos seus pais, vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar e eu vou te abençoar lá. Abraão diz: beleza, eu vou. E Sara segue, ela vai com ele. E nós não temos em nenhum momento do relato bíblico ela murmurando, ela criticando. Pelo contrário, ela é um suporte incrível para ele, no contexto, inclusive, em que Abraão não tinha filhos. E Sara tem toda essa preocupação com o marido, toda essa preocupação em segui-lo e glorificar Deus através disso. Quando ela sugere que ele tenha um filho com Agar, a sua serva egípcia, ela faz isso não pensando em si mesma, porque o filho não ia ser dela. Ela tá pensando primeiramente no marido. Tá pensando primeiramente em Abraão, que era um cara que, em tese, desonrado, né? Porque não tinha filhos. Embora
a motivação não justifique, porque Deus já havia feito uma promessa a eles, mas a gente percebe uma mulher que, acima de tudo, tinha sua família como prioridade ali e estava disposta em confiar no Senhor, sim. Embora ela tenha rido no momento da promessa, mas ainda assim ela confiou no Senhor. Com certeza, com certeza. Até porque não teria como dizer que ela não confiou, né? Pela atitude que ela fez. Ela seguiu a promessa que era diretamente para Abraão, né? E ela foi um instrumento de Deus ali para isso, para tudo acontecer. Agora, E acabou também desfrutando da promessa de Deus, que apesar de ser diretamente para Abraão, também era para ela. Agora, já que a gente falou de Sara, sabe uma outra mulher daquele mesmo contexto que eu acho incrível? É Rebeca. Rebeca, porque... Rebeca não, gente. Vou dizer aqui. É Raquel. Porque olha que coisa interessante. Sara era estéril. Ela lamenta para Abraão. Abraão ora a Deus. Deus faz uma promessa e abre o ventre de Sara. Isaac casa com Rebeca. Rebeca é estéril. Rebeca lamenta para Isaac. Isaac ora a Deus e ela fica grávida. Deus a cura da sua esterilidade. Então Jacó casa com Lia e depois com Raquel. E aqui eu proíbo que alguém fazer a piada de que Jacó amava tanto Raquel que foi analfabeto. Caramba, tá me segurando, velho. Porque, entendeu? Ele amava Raquel e não Lia. Mas quando Raquel lamenta que é estéril, a postura de Jacó é: te vira. Tá tudo bem, não precisa ter filho. É totalmente diferente da postura do seu pai e do seu avô. Mas aí Raquel não se contenta, ela vai até Deus diretamente. Pensa no contexto em que isso acontece, é um contexto extremamente antigo, ela vem de uma cultura extremamente machista, patriarcal, em que as pessoas elas não tinham o conhecimento de Deus que nós temos hoje. Elas não tinham a revelação que nós temos hoje e ela foi criada num contexto pagão. Ainda assim, Raquel, no ato de fé, de piedade, ela procura o Deus verdadeiro, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e, por que não, o Deus de Jacó também. E Deus lhe dá filhos. Então, assim, é uma mulher que se tornou mãe pela sua fé, pela sua piedade, pela sua independência livre em buscar a Deus e passar isso para os seus filhos. Filhos esses que foram alvos diretos da aliança de Deus, né? Sim. José e Benjamim são distintos dos seus irmãos. Porque os outros filhos de Jacó é tudo desmantelado. Mas José e Benjamim são distintos. Por causa, creio eu, aqui da criação mesmo que Raquel lhes deu em vida, sim, né? Sim. Benjamim não tanto porque ela faleceu, mas vocês entenderam. Israel, você vai falar alguma coisa, Israel? Não. Que redinho aí do seu erro? Mostre que você foi pra EBD. Eu fiquei com vergonha agora, eu já perdi toda a sua. Vai, pode falar de Maria, eu deixo, vai. Não, eu ia falar de... Meu Deus do céu, me fugiu o nome dela agora, velho. Da mãe de João Batista. Isabel. Dela. Continua, Israel! Pode falar, Israel. Não, eu acho que Isabel, ela é uma dessas figuras maternas, assim, bem marcantes, né? Toda a história bíblica. A cena dela tendo ali se encontrando com Maria, né? E o filho dela se mexendo dentro da barriga dela quando se encontra ali com o Salvador e tal. Então, é muito bom ver que ela era uma mãe que se alegrava, né, com o chamado que o filho dela tinha e tudo mais, e que se alegrava também com o ato do filho dela ser um servo de Deus e tudo mais. Então, acho que é marcante por esses sentidos, assim.
Uma mãe um tanto quanto desleixada, né? Porque como é que vai deixar o filho comer gafanhoto e morar no deserto, vestindo pele de camelo? Brincadeira, gente. Cada mãe, né? Diferente, tem suas diferenças, suas peculiaridades. É. Prioridades, culturas, né? Diferentes. Exato. Questão de aceitação. Eu acho que ele já era maluco pra aquele próprio. Também acho. João Batista, criança, tá ligado? Mamãe, é um gafanhoto. Pá, mete o bicho na boca e tal, arranca um pedaço. Não. Eita, comeu. Pô, João Batista, todo dia é isso, bicho. Gente, eu tô imaginando a cara de alegria de João Batista se ele estivesse no Egito, na Praga dos Gafanhotos. Self-service! Que horrível. Meu Deus. A galera assim, nossa, nós estamos passando fome, João Batista. Por quê? Ai, Caleb, continua, Caleb, aí, continua. Nós estamos passando fome, João Batista. Passa fome porque quer. Mas tem que ir, ó. Nossa, Deus está abençoando o Egito. Deus está mandando comida do céu. É o maná. Ai, Deus, perdoa a gente. Ai, vamos lá. Ai, então acho que nós já falamos demais por aqui por hoje, tá, galera? Pra falar a verdade, eu tô com minha barriga doendo de tanto rir. A pauta Mas foi pro brejo. Foi pro brejo. Mas pra finalizar, eu quero saber de vocês alguma lição que vocês aprenderam com as suas mães. Uma, no máximo, assim, porque aí já tá cedendo tempo. Vamos lá. Israel, se redima, por favor. Cara, eu acho que uma das lições assim, que a minha mãe ela sempre deixou pra gente de que, tipo assim, ela sempre fez de tudo pra cumprir o papel dela com aquilo que ela tinha nas mãos dela, sabe? E eu acho que isso é, com certeza, um ensinamento vindo do próprio Deus, né? De a gente fazer aquilo que nós podemos com os dons, as capacidades que ele nos deu. E sempre isso tendo em mente que é para glorificar ele, né? E isso também é algo que, tipo, eu não citei, mas com certeza foi o presente mais precioso que minha mãe me deu, que foi me apresentar ao Senhor, né? Verdade. Mesmo com todos os ensinos que ela trouxe, seja de saber me virar, seja de eu tenho que estudar, o que for, com certeza o que mais me ensinou foram os momentos que eu via ela no quarto dela com várias outras mulheres, né, orando por filhos lá nos labachuras e escutando aqueles hinos de fogo, assim, e sempre indo pra igreja, né, minha mãe todo domingo tava na igreja. Então, com certeza, isso foram situações que me marcaram e que mudaram a minha vida por completo, assim. Deixa eu pensar, cara. Eu acho que uma lição que eu aprendi com a minha mãe muito grande foi de valorizar a família. Minha mãe sempre foi e ainda é essa pessoa muito família, sabe? E no mundo onde a gente é chamado para correr e trabalhar e estudar e fazer de um tudo, né? Às vezes as famílias acabam ficando em segundo, terceiro plano. E a Bíblia é muito clara, né? Quando ela diz aquele que não tem cuidado dos seus, principalmente os da sua família, negou a fé e é pior do que um descrente. Então, a minha mãe, mesmo com todos os seus defeitos e as suas dificuldades e tudo que ela passou, ela nunca deixou de priorizar a família. Então essa é uma lição que eu trago hoje para o meu casamento. A minha esposa é a minha prioridade e futuramente é mãe dos meus filhos. E sempre será minha prioridade e eu aprendi isso com ela.
Massa, Gui. Eu também. Eu compartilho dessa lição de Gui aí. Uma lição que eu aprendi com a minha mãe foi que eu devo cuidar daqueles que estão perto de mim. E principalmente daqueles que são mais velhos que eu. Eu fui criado num contexto em que todo domingo, na verdade todo final de semana, no sábado, a minha mãe vinha pra casa da minha avó, que é onde eu moro hoje com eles, né? Com os meus pais e com a minha avó. Todo sábado a minha mãe vinha limpar a casa da minha avó, né? Fazer uma faxina geral e tal. Pra no domingo, pela manhã, enquanto eu tava na EBD com meu pai, a minha mãe fazia almoço não só pra minha avó, mas pra toda a minha família. Todas as minhas tias, meus tios, meus primos, pra mim, pro meu pai, meus avós. Ela sempre tava aqui, tendo esse cuidado. E hoje, muitos anos depois, eu tenho seguido esse legado dela. De cuidar, não só dos que estão perto, mas daqueles que estão perto e necessitam também de cuidado. Cuidado especial, né? Hoje eu tenho o maior prazer, velho, de pegar a minha avó no braço, que não anda mais, e colocar na cama. De pegar uma escova e pentear o cabelo dela, que ela não consegue mais fazer isso. De cortar uma carne pra minha mãe, que tem uma dificuldade nas mãos. Tem muita dor nas mãos e tal. Hoje eu tenho o maior prazer de pegar uma comida e colocar na boca da minha avó. Porque eu aprendi isso com ela, a cuidar de quem tá perto de mim, a cuidar daqueles que precisam. Não só daqueles que estão perto, mas de todo aquele que precisa. E uma coisa que eu sempre vi na minha casa também foi de pessoas chegarem lá para serem cuidadas, sabe? É um lugar de recepção, de se sentirem bem. É uma coisa muito massa isso, pra mim, sabe? É uma coisa que eu quero levar pro resto da vida. É cuidar daqueles que estão perto. Gui, puxando aí pra pregação. É contigo. Pois é, gente. Ter mãe é um privilégio, é uma manifestação da graça de Deus. A gente tinha mais coisa que podia falar aqui, afinal esse assunto é bastante amplo, mas vai ficar pro especial do ano que vem. Mas o texto que nós separamos para finalizar o episódio de hoje é o texto de Provérbios, capítulo 1, versículo 8, que vai dizer: ouça, meu filho, a instrução de seu pai e não despreze o ensino da sua mãe. O texto de Provérbios, o livro de Provérbios, ele é um livro que traz princípios para a sabedoria. Ele foi escrito principalmente por Salomão e essa mensagem é bastante clara. Todas as gotas de sabedoria que ele traz ali, cada um dos provérbios que ele traz, que a gente tem hoje como versículos, tem o objetivo de trazer sabedoria. Então, o caminho para a sabedoria, não a sabedoria do mundo, porque o livro de Provérbios é um livro inspirado por Deus, foi soprado pelo Espírito Santo, tanto quanto Romanos, por exemplo. Então, o caminho para obter a sabedoria de Deus passa pela obediência, passa pelo aprendizado de honrar seu pai e sua mãe e de ouvir as suas instruções e não desprezá-los. Isso é um mandamento do Senhor, é um princípio do Senhor, e se nós quisermos ser bem-sucedidos na nossa vida, se nós quisermos alcançar a sabedoria, se nós quisermos glorificar a Deus, precisamos então passar por isso, gente. Precisamos ouvir os conselhos da nossa mãe e principalmente honrá-la. Provavelmente você que está ouvindo esse episódio já é um adulto, né? O nosso público é formado principalmente por adultos como a gente aqui, Caleb, eu, Isra, que estamos aqui participando, os outros benditos e os nossos ouvintes. E chega momentos em que a gente meio que tem que cuidar dos nossos pais, cuidar da nossa mãe. E isso é uma coisa que nós não podemos falhar, nós não podemos desprezá-los.
honrá-los e ouvi-los, mesmo na velhice, é buscar a sabedoria de Deus e glorificá-lo. Então é isso, gente. Esse foi o bendito podcast. Que nós possamos fazer como Jesus, que tinha uma mãe incrível, porque a gente rodou e ninguém falou de Maria. Era pra ter deixado eu falar na hora que eu queria, mas tudo bem. Nossa Senhora fica pro próximo Dia das Mães, então que vem. Escantearam Maria, velho. É isso. Coisa de crente. Crente adora crente, fazer né? Vai. Ó, no Esses 3, ó. No 3. protestantes. 1, 2, 3, Maria é mãe de Deus, sim. Pronto. Eita. Obrigado gente, por você que ouviu esse episódio. Ano que vem nós discutimos esse assunto. Fica aí as deixas para o próximo episódio. Ano que vem, Benito Dia das Mães na Igreja, Maria, Mãe de Deus. Fique aqui, aguarde para os próximos episódios do Bendito Podcast. É isso. Oi, gente, foi muito massa vai gravar com vocês. E eu quero oferecer esse episódio às nossas benditas mães, né? A minha mãe, a mãe de Isa, de Gui, de Eric, de Nicole, de Pedro. Eu esqueci de alguém, de Débora. A mãe de Débora, que nos escuta todos os episódios. Ô tia, um beijo pra senhora, viu? Aquela feijoada tava maravilhosa, eu quero mais. Foi incrível. E também, cara, oferecer esse episódio à avó de Nicole, que faleceu, né? Também foi mãe. E tenho certeza que ela criou bem a sua família. Então, é isso. Muito obrigado por ouvir a gente até aqui. E um beijo. Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau. Siga nossas redes sociais. Sim, o Instagram, gente, vai ter comum a todos, né? Acho que vai ser o próximo episódio, inclusive, não sei. Se não for, Pedro corta aqui. Mas podem ficar preparados aí, a gente tá combinando convidados especiais. Que, véi, sim, esse podcast vai estourar, entendeu? Com o peso da galera. Agora, vai estourar agora. É. Oxi, Moral. Vem uma galera aí fora de série, muito massa. Então fiquem ligados, tanto nos nossos episódios comuns, assim, o Bendito Normal, né? Vamos dizer assim, como no Comum a Todos também. Que vai vir muita coisa legal aí pela frente. E a gente tem um grupo do Telegram, se você quiser fazer parte do nosso fã-clube, você não paga nada e tem o privilégio de ser perturbado por nós durante a semana. Entendeu? Verdade, e isso é muito massa. Por tempo limitado. Ei. Tchau, claro, gente. Tempo limitado porque a gente trabalha fora daqui, né? Eu mesmo não falo no Telegram, eu esqueço que o Telegram existe, mas... Enfim. Chega. Até mais. Beijo. Tchau. Valeu, Deus abençoe.